Boa noite. Boa noite, professor. Tudo bem com todos? Estão me ouvindo? Sim, senhor. Tudo bem. Boa noite. Estão me ouvindo? Sim, estava ouvindo. Sim. Opa, legal. Aqui tava desligado o som aqui. Hoje demorei para achar uma sala com webcam. As outras salas estavam sem webcam. Mas estamos todos aí, né? Todo mundo animado pro final de semana, Dia dos Pais. Quem é papai aí vai ganhar presente. Vai ganhar trabalho. Oi? Vai ganhar trabalho. Ó, Dia dos Pais é todo dia, né? Dia das Mães também. Todo dia é Dia dos Pais. A minha esposa hoje perguntou: você quer comer o que no domingo? Aí eu falei: eu quero uma costela assada. Ela: mas costela, você não me perguntou o que eu quero comer no domingo? Pô? É só falar para ela comprar lá no Paraná. A costela é boa lá. Paraná? Ah, na Casa de Carnes? Não, na Hortifruti lá, eles têm do lado lá, eles assam carne, frango, vende também. Ah, sei, no estacionamento, né? Isso. Então, a costela ali é boa, mas eu acho que a outra que abriu nova ali em frente ao container, na Estrada do Suru, eu tenho que experimentar lá, eu não sei, falaram que é boa. Ah lá, os petiscos? Então, é onde abriu novo lá, bem na frente do container ali do depósito. Mas lá é só petisco, porçãozinha, não vende, será o... Eu vi lá a churrasqueira, pá. O negócio deve ter ficado bom. Só vive lotado aquilo ali, né? Já faz uma na panela de pressão. Pergunta o que você quer comer, na hora que você fala o que quer comer, ela fala: ah, mas isso não. Faz a costela na panela de pressão. Panela de pressão dá pra fazer. Mas eu tô de boa. Eu não tenho esses negócios não, sabe? Pra mim... Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tô logando aqui na nuvem para pegar a aula, tá? É tudo na nuvem agora. Bom, vamos ver se vocês estão espertos. Semana passada... Ah, tem um recado para passar também. Semana que vem, vamos fazer uma reforma aqui. Só remoto. Avisado. Vamos estar reformando, né? Toda a infraestrutura de informática da ETEC. Então, computadores, vamos formatar todos, vão instalar o servidor lá que eu tinha falado, o Wilson. Vão fazer teste de rede em todos os pontos aqui, vai deixar tudo no grau. Então, não vai ter, quem quiser vir para a ETEC semana que vem alguma coisa, não vai ter, vai ser tudo remoto 100%.
Então, se tivesse alguém planejando vir... Somente o primeiro. Né? Oi? Somente o primeiro que vai ter presencial aí. Só o primeiro. Vocês já receberam o comunicado? Positivo. Tá ok. Porque se tivesse alguém planejando vir semana que vem me conhecer, né? Aí ia cair por terra. Bom, o que eu passei semana passada? Na sexta-feira. Sexta não, quarta-feira. De PASST. Vocês lembram? Rapaz, sua memória é boa, hein? Responsabilidade dos trabalhadores. A gente faz anotação, professor. Ah, é? Aí sim, hein? Eu não coloquei esse arquivo lá para vocês ainda, né? Eu vou pôr hoje. Então, O bom de você fazer a aula remoto, que com o notebook você consegue capturar as telas. Aí não precisa ficar escrevendo. ah, sim, é. Ilma, isso aqui vai ser compartilhado também, né? O arquivo. Então, eu estava na parte de responsabilidades do SESMIT, dos trabalhadores. Ótimo. Vamos lá. Todo mundo enxergando? Sim. Ok. Giovana, para começar, pode ler para nós? Giovana? Ela está sem áudio, será? Então, Josenilton, tá por aí o Josenilton, faz tempo que eu não falo com ele, ó. Boa noite, tudo bem? Josenilton é o homem do concreto. Precisar de concreto é só falar com ele que ele resolve. Ué, também? Ô, Josenilton. Ixi, professor, acho que. É. Ô, professor, boa noite. Ah, pensei que ia falar, pô, dois já me deixaram no saco assim, eu ia falar, meu, os caras estão entrando só para mostrar a fotinha aqui, não fala nada. Eu tô dirigindo, bicho, você me pega na hora errada. Você tá dirigindo? Tô voltando pra casa agora, cara. Tá, então você vai ler quando chegar em casa. Quanto tempo você chegar em casa? 25 minutos, mais ou menos. Ok. Quando você chegar, você avisa que você vai ler. Então vamos lá. Mailma. Boa noite, professor. Tudo bem? Tudo? Então vamos lá. Pode ler para nós essa tela? Posso. Responsabilidades do Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho, SESMIT. Assessorar no estabelecimento e implantação do PPRA. Realizar anualmente, junto com a administração do estabelecimento e com a CIPA, reavaliação do PPRA. Você sabe o que seria implantar? Eu? Seria implantar o PPRA. Como que eu posso explicar? Vocês são difíceis para me explicar? Estou tão difícil nas palavras. De uma maneira fácil, simples.
Se você não tem... quando a gente lembra aquela... cria... Antes não quando a tinha, gente cria... agora tem. É quando a gente cria e começa a usar uma coisa que ainda não existe. Isso. Uma coisa assim. Se você não tinha um documento, a partir do momento que você começa a ter, você está implantando. Aí fazer funcionar, né? Não adianta só elaborar o documento, como acontece hoje, eu não sei, mas na época que eu comecei a trabalhar como técnico de segurança do trabalho, 90% das empresas era só mesmo um documento proforme. O que é um documento proforme? É porque a legislação manda ter, eu faço porque é para não ser autuado. Oi? Está uns 85%. Então, o documento ele tem que ser estabelecido na empresa, mas por completo, porque ele é um programa. Então, quando você estabelece um programa, esse programa ele tem que criar vida ali dentro. Não deve ser só apenas um documento que você pega, coloca na gaveta, quando dá os 365 dias, você renova a data dele e coloca lá de novo. Então, ele tem que ser um documento dinâmico. Sabe, o que é dinâmica? Você tem que sempre colocar, estabelecer metas do que vai ser feito para poder reduzir ou eliminar a situação de risco. E anualmente, né, junto com a administração e com a CIPA, você tem que reavaliar, ou seja, eu elaborei o PPRA que está numa condição, por exemplo, de ruído acima dos limites de tolerância. Beleza. Então, está acima dos limites de tolerância, né? O que eu vou fazer para que esse nível de ruído possa diminuir? Então, você vai estabelecer algumas metas dentro daquele ano. Então, quando você cumpriu com aquelas metas, você vai fazer uma reavaliação do documento. Fala, opa, essas metas, quantas metas eu fiz? Eu fiz 20 metas. Quantas eu cumpri? Eu consegui cumprir. Cumpri com 10. Então, você vai atualizar aquelas 10 que você cumpriu e replanejar as outras 10 que você não conseguiu fazer por N motivos, tá? Então, isso é a reavaliação do documento. E no caso, com um prazo de 1 ano, você vai revalidar ele por mais 1 ano aí, com novas ações e com medidas de controle para poder diminuir os riscos do ambiente de trabalho. E isso é o SESMIT que faz, mas não necessariamente é o SESMIT que elabora o documento. Normalmente, as empresas contratam os serviços de consultoria. Por quê? O PPRA, quando ele é elaborado pela própria empresa, numa ação judicial, normalmente o juiz do trabalho eles impugnam aquele PPRA, porque eles alegam que quando você mesmo faz as avaliações, você acaba sendo tendencioso, né, em querer proteger a empresa. Então, algumas situações que está lá no documento, às vezes por pressão, você acaba tirando aquela situação. Então, normalmente, assim, a maioria dos casos, o PPRA ele é elaborado por uma consultoria. Por isso que o Lilson e a Raquel ficaram ricos, trabalhando com consultoria. Professor, se eu tivesse ficado rico lá na consultoria, eu não estaria nem fazendo TST agora, viu? Estaria tendo a minha qualidade de vida igual a gente conversou na aula passada. Sim. Não, mas agora vocês estão tendo qualidade de vida, não? O dia inteiro em casa, dormindo, nas horas. Os dois desempregados? Tá gastando o dinheiro que foi juntado ao longo do tempo, né? Imagina, já tem 2 anos que eu saí de lá da clínica. Ô, louco, você está 2 anos desempregada, Raquel? Eu fiquei... esse começo do ano eu arrumei um serviço, trabalhei um período, aí eu saí porque minha sogra fez uma cirurgia e eu fiquei acompanhando ela. Sim. Aí agora eu comecei a mandar currículo de novo. Tá certo. Então,
o SESMIT da empresa, ele é prudente contratar esse serviço de fora. Se você não, dependendo do tamanho da empresa, se tiver lá engenharia, de segurança e tudo, é recomendado que pelo menos as avaliações quantitativas seja feito por uma empresa de fora. As medições, tá? Ruído, calor, vibração, poeiras, químicos, no geral, é recomendado que seja feito por uma empresa terceirizada, tá? O documento base do PPRA, até que tudo bem, mas as avaliações também é recomendado se você trabalha numa empresa grande que tem lá todo o serviço de engenharia, ok? Isso aqui eu falo porque eu já vi o PPRA da empresa que eu trabalhei ser impugnado por causa que foi feito dentro da empresa. Eu fiz o estágio numa usina de açúcar lá em Juazeiro, da Bahia. Meu estágio foi lá, porque na época que eu terminei o curso eu me mudei. E aí, infelizmente, eu tive que ir lá, era obrigado a fazer o estágio para pegar o certificado. E eles faziam o PPRA e as avaliações. Então, eu como estagiário ficava lá acompanhando nas avaliações ambientais. E, assim, depois eu fui aprender que não é adequado, que o PPRA, ele teria que ser feito por uma empresa terceira. Por quê? Para não dar essa questão de isenção, né? Ou seja, foi uma pessoa de fora que veio aqui, mediu, avaliou e os resultados são verdadeiros porque foi feito conforme padrões estabelecidos pelas normas de higiene ocupacional. Aí depois disso a empresa lá, a usina de açúcar começou a terceirizar, porque todas as ações trabalhistas eles estavam perdendo. Agora pensa que a diretoria da empresa ficou brava, fala, pô, porque a gente só está perdendo. Aí foram ver, o SESMIT estava fazendo o PPRA elaborando. Olha só a pancada. Se tivesse feito com uma empresa de consultoria terceirizada, era muito provável que teria sido, algumas situações eles teriam ganhado, não todas, né, mas algumas teriam sido ganho pela empresa. Então, olha só a importância dessa informação. Não façam PPRA dentro da empresa que você trabalha. Terceiriza, contrata o serviço e vocês apenas vão acompanhar para saber se estão fazendo conforme os padrões estabelecidos. Certo? Os empregados... Beleza. Oi? Beleza. Os empregados terão participação efetiva no programa, ou seja, através dos seus representantes da CIPA, que estiver na gestão, dando sugestões e informando a administração sobre condições que julgarem de risco. Então, a CIPA, ela é a representante dos funcionários lá na empresa. Então, eles vão dar sugestões. De repente, ele chega lá no PPR e diz, naquele setor lá tem um risco X lá. Não é só esses que estão aqui, não. Aí, então vamos lá olhar e avaliar? Realmente tem. Precisa fazer uma avaliação quantitativa? Precisa. Contrata a empresa, eles vão lá, faz a avaliação e atualiza no PPRA. Por isso que ele é um documento dinâmico, ou seja, ele pode ser avaliado a qualquer momento. Não tem que ser só a cada ano, não. Sempre que houver necessidade, você pode reavaliar ele e atualizar. O documento e suas alterações e complementações deverão ser apresentados e discutidos na CIPA, quando existente na empresa, né? Sendo uma cópia anexada no livro de ata. Então, uma vez por ano, ou quando tiver uma atualização do PPRA, essas alterações elas devem ser apresentadas para a CIPA. E, das empresas que eu trabalhei, só 2 faziam isso. Tá? Só 2. Mas essa é uma informação, assim, que você vai aprendendo, você vai pegando muito na hora. Por exemplo, eu não sabia disso daqui, até que eu entrei na empresa e, por acaso, alguém falou sobre essa informação. Aí eu fui olhar e realmente falar, tem que falar na CIPA sobre o PPRA. Então, muitas dessas coisas, a gente vai aprendendo, vai pegando na prática, tá? Aí você fala, mas eu não aprendi isso na escola. Então, assim, na escola a gente não aprende tudo, tá? A gente, assim, é lógico que se vocês tiverem professores que trabalharam na área, né, algumas coisas, com certeza,
vocês vão aprender, mas não porque está na grade do curso, mas porque é a experiência do próprio professor. Mas isso aí é parte da norma, né? Se alguém quiser falar alguma coisa, eu não estou vendo, tá? Se mandar mensagem, eu não enxergo, porque está compartilhada a tela. Aí vocês se manifestem pelo microfone. Bom, existe algumas fases, né? Algumas etapas para a elaboração do PPRA. Eu vou pedir para Fernando. Pode ler para nós, Fernando. Antecipação, reconhecimento e avaliação dos riscos ambientais. Antecipação. Esta etapa envolve análise de novos projetos, instalações, produtos, métodos ou processos de trabalho de modificação das já existentes. O objetivo é a identificação dos riscos potenciais e a introdução das medidas de controle necessárias, antecipando-se a exposição ao risco ambiental. Muito bom. Então, um exemplo disso. Eu trabalhei na empresa chamada Nortene Plásticos, tá? O setor... Rapaz, esse fone aí... Quem é que tá com o fone aberto aí? Ô, Josenildo, você tá na rua, Josenildo. Desliga esse fone. Tinha um setor lá, era chamado setor de recuperação, onde pegava o plástico que não servia, né, para venda, as aparas que eles falam, né, e mandava lá para fazer a recuperação dele. Triturar, derreter e fazer polietileno recuperado. E eram umas máquinas antigas e muito barulhentas. O setor todo escuro, pouca iluminação, tanto natural quanto artificial, e ventilação também. E sem contar o ruído, né? Então, o que acontece? Aí, fizeram um projeto de reforma daquele setor. Então, nesse projeto de reforma, foi convidado ali os técnicos de segurança do trabalho, na época era eu e outro rapaz que trabalhava na empresa, pessoal da manutenção, pessoal do setor de projetos, e lá foi apresentado, certo? O que seria feito, quais os equipamentos que teria, tá? E em cima disso a gente começou a avaliar. Primeiro, a máquina. Como que seria essa máquina? Aí olhava lá as especificações da máquina, veríamos, ela vai gerar algum risco ambiental maior do que o que já tem? Aí na especificação da máquina foi constatado que a máquina ela gerava um ruído bem menor do que as anteriores, as máquinas velhas. Era uma máquina totalmente, assim, pelo menos de acordo com a descrição, adequada conforme a NR12, né? Ela não gerava nenhum resíduo químico, alguma coisa, era mais o ruído e a parte de segurança mesmo ali do trabalhador, da integridade física. Então fizemos todos esses levantamentos e a hora que a máquina chegou, a gente foi avaliar algumas informações que a gente fez o levantamento prévio, lá na fase de projeto. Quando a máquina foi instalada, o cara falou, não, a gente segue a NR12. Aí eu falei, não, essa máquina não está de acordo com a NR12, não. Ele falou, tá. Aí qual que é a NR12 que você está usando? Ele estava usando a NR12 antiga, que tinha apenas 3 páginas. E a NR12, na época, já tinha sido atualizada. Aí ele olhou e falou, pô, nem sabia que tinha essa nova NR12, para mim que era essa daqui. Aí tiveram que fazer novas adequações na máquina, algumas coisas, nada muito complexo, né? Que a máquina era importada, ela tinha uns requisitos de segurança alemão, mas ainda assim precisava. Com a nova atualização, as máquinas importadas não precisam fazer essas atualizações, essas melhorias, mas antigamente precisava. Então, quando a gente fala de antecipação, é isso daqui.
É você pegar uma situação nova que vai acontecer e antes de se colocar em prática, você vai avaliar quais são os riscos potenciais que pode acontecer. E em cima disso, você já vai fazer as atualizações necessárias no PPRA. Então, isso pode ser para projeto, instalação, produto. Você vai fabricar um produto novo. Esse produto novo, ele gera resíduo? Ele gera algum químico no ambiente? Você precisa saber, para poder se antecipar às questões e já resolver antes, tá? Tomar as medidas antes de que a máquina seja instalada. Infelizmente, né, muitas das vezes eles primeiro instalam, faz funcionar, para depois fazer as adequações necessárias. E isso é a pior coisa que pode acontecer, pessoal. Então, por isso que o PPRA, ele engloba essa fase aí, essa etapa de antecipação. Ficou clara a questão de antecipação, o que significa? Josenilton, olha o cachorro. Maílma, Raíssa, Vanessa, tudo tranquilo? Tem mais gente aí, né? Camila, Daiane, Eliezer. Tranquilo, professor. Aproveita que você se manifestou, lê para nós isso aí, ô Vanessa. Eu, professor? Vanessa, é você? Entendi, Camila. Reconhecimento. Esta etapa envolve a identificação e a explicação dos riscos existentes nos ambientes de trabalho. As informações necessárias nesta etapa são a determinação e localização das possíveis fontes geradoras, trajetórias e meios de propagação, caracterização das atividades e do tipo de exposição, identificação das funções e determinação do número de trabalhadores expostos ao risco, obtenção de dados existentes na empresa, indicativos de possível comprometimento da saúde decorrentes do trabalho, possíveis danos à saúde relacionados aos riscos identificados. Muito bom. Então, o que acontece? Quando você vai fazer o reconhecimento, imagine só, você vai numa danceteria, numa balada, fazer uma avaliação de risco lá. Quando você vai reconhecer, qual é a primeira coisa que vai te chamar a atenção naquela balada? A entrada? A entrada? Quem dá mais? A entrada, o ambiente. Acho que o risco de incêndio, né, professor? Porque eu acho que tem muito álcool ali, tem a parte da eletricidade. Acho que o incêndio, né, pode ser um risco bem presente. Não sei se eu estou equivocada. Também, mas vamos considerar para o PPRA os riscos ambientais. Quando você chega numa balada que está lá funcionando normalmente, o que chama? O que você já sente no local a hora que você entra? O som? Isso, é o barulho, né? Cheiro. Então você chega lá, você já reconheceu que tem barulho aí, não tem? Sim. Beleza. Sim. Então, você chegou lá, reconheceu, aqui tem barulho. Beleza, tem ruído. Ótimo. Onde é a fonte geradora desse ruído? Então você vai se perguntar. A fonte geradora é naquelas caixas lá no canto. Então, é dali que está vindo aquele barulho todo. Eu vou ficar lá perto da caixa? Não. Você não vai ficar lá perto da caixa, né? Porque o ruído está vindo de lá. Então, quando a gente fala de reconhecimento, é isso.
Qual que é a trajetória? Da onde que está vindo? Como que ele está se propagando lá? Certo? Qual que é a atividade? O tipo de exposição é permanente? Né? É intermitente? O que que ele faz ali? Naquele local? Qual que é a atividade? Qual que é a função que tem? A função dos funcionários que trabalham naquele setor? O número de trabalhadores expostos ali? Certo? Então, o que pode comprometer da saúde do trabalhador a exposição ao ruído? O ruído pode comprometer Danos áudio. Oi? Não. A visão? Audição. A audição. Então, essa é a parte de reconhecimento, ou seja, eu fui lá e reconheci que tem barulho, certo? Então, o meio de propagação ali é pelo ar, tá? Quais são as atividades? Vamos pensar ali os garçom, o DJ, certo? O pessoal lá que fica no balcão. Então, são as atividades ali. Então, quantos trabalhadores você vai fazer essa etapa de reconhecimento no PPRA? Normalmente você faz isso por setor, tá? Tranquilo até aqui? Tranquilo. Ainda tem outra parte de reconhecimento. Então, existe alguma medida de controle existente na empresa? Tá? Teve alguma alteração para aumentar a eficiência na redução e eliminação dos riscos? Alguma informação obtida nos mapas de risco, tá? O levantamento de risco no posto de trabalho, a análise preliminar de risco, que é a APR. Aí tem a parte de avaliação, né? Pode ler para nós, Raquel? Sim. Avaliação dos riscos. Envolve o monitoramento dos riscos ambientais visando determinação da intensidade dos agentes físicos, a concentração dos agentes químicos. A avaliação quantitativa deverá ser realizada sempre que necessária para comprovar o controle da exposição ou a inexistência dos riscos identificados na etapa de reconhecimento, propor medidas de controle. Muito bom. Então, chegou lá na balada, você reconheceu que tem um risco de ruído. Mas você sabe quanto tem de ruído ali? Não. Por que não? Porque para você saber, você tem que fazer uma medida, né? Medir. Você tem que medir. Você não sabe, o ouvido ainda não tem essa capacidade de identificar a intensidade, não. Então, tem que medir. Então, essa medição é a avaliação dos riscos. Ou seja, eu fui lá e reconheci que tem, agora eu vou avaliar. Esse risco, ele é potencialmente perigoso à saúde do trabalhador? Então, vou avaliar, vou pegar, vou medir. Deu 110 decibéis. 110 decibéis é perigoso para a saúde do trabalhador? Sim. Perigoso, né? O cara pode ficar surdo se ele tiver muito tempo exposto sem a medida de proteção necessária. Então, você avaliou aquela situação. Opa, é perigoso aqui. Então, estou comprovando que o agente físico, ruído, está bem acima do limite de tolerância. Tá? Então, é nessa hora que você vai tomar as medidas necessárias, propondo as medidas de controle ali. No caso de uma balada, é meio complicado, né? Já pensou? O que você vai propor de medida de controle? Abaixa o som? Protetor auricular. Protetor auricular é uma medida, mas ainda assim, vamos pensar. Diminuir o tempo de exposição, eu acho. O tempo de exposição. É uma alternativa. Normalmente as baladas ela funciona por pouco tempo, né? Durante o dia.
certo? Então, no caso ali, você pode usar um protetor auricular, sim. Então, se dá 110 ali, de ruído, aí você pega um protetor auricular que atenua 20 decibéis. Fica a quanto? A 90, mas 90 lá na tabela você pode trabalhar por quantas horas? Sem que isso traga um dano à sua audição. Consultem a tabela aí da NR15, anexo 1. Com 90 decibéis? Então, que é normalmente o tempo de uma balada, né? 4, 5 horas aí. Certo? Poxa, você nunca foi numa balada, né? Mas é mais ou menos esse tempo. Então, assim... Pode colocar mais aí. Tá? Se por acaso ele fique mais tempo do que as 4 horas, aí ele tem que receber o adicional do quê? Salubridade. Aí ele tem que receber o adicional de salubridade. Certo? Se ele ficar mais que 4 horas exposto àquela situação, porque a medida de controle, ela não foi 100% eficaz, né? Então, você deu lá o protetor para ele, tudo, mas ainda assim, o que está chegando no sistema auditivo dele ainda está acima do limite de tolerância. Então, a outra opção era diminuir a carga horária ou pagasse o adicional. Porque abaixar o som numa balada, não sei se seria tão viável, né? Se é uma balada com somzinho ambiente, igual no restaurante. Acho que o sistema de rodízio também poderia ser uma medida, né, professor? Sim, poderia ser uma medida, mas vamos pensar aqui. Se você fazer um sistema de rodízio, você vai ter que dobrar a quantidade de funcionários, né? E aí? O que é mais barato? Pagar aí 200 conto, que é 20% sobre o salário mínimo, ou contratar mais 100% de funcionário, dobrar a quantidade de funcionário? Pagar insalubridade, né? Mas se o trabalhador tiver um problema, o prejuízo vai ser grande depois. Isso, o prejuízo vai ser depois. Então, as empresas, elas não estão pensando no momento. Elas estão pensando no momento, na verdade, né? Principalmente essas pequenas. As empresas grandes, corporativas, elas vão fazer de alguma forma tentar diminuir, tá? Então, mas tem algumas situações, por exemplo, o pessoal que trabalha no aeroporto, aqueles controlador de tráfego aéreo, né? Que ficam lá na pista, abastecendo os aviões, fica lá colocando as malas lá no compartimento de carga. Tem como você desligar a turbina do avião? Tem, os aviões tem que ficar lá ligado com a turbina. Então, não tem como você fazer aí, assim, tem vários aviões, um do lado do outro ali, todos ligados, né? Com a turbina funcionando. Então, não tem como você diminuir o risco ali na fonte e nem na trajetória. Então, você vai ter que proteger o trabalhador. Então, nesse caso, também você tem que pagar a insalubridade. Mas, como ele está ali numa área de concentração com abastecimento de combustível, eles recebem o adicional de periculosidade. Tá? Então, ele está exposto às duas situações. Então, quando você está exposto às duas situações, você recebe o maior, que no caso é periculosidade, né? Tem situações que não dá para você diminuir. Aí o cara trabalha já sabendo que ele está exposto a um nível de ruído alto e que aquilo ali pode trazer um dano à sua audição. Tá? Então, mas essas empresas grandes, normalmente eles podem fazer lá um revezamento, né? Como tem muitos funcionários, então fica um pouco, outro pouco, aí eles ficam revezando.
né? Mas empresa pequena, não dá para fazer isso. Tá ok? E quando dá para você diminuir na fonte o nível de ruído? Por exemplo, você tem um motor que faz um barulho danado. Não, vou dar um exemplo. O motor de um ônibus. Alguém já andou naqueles Mercedão antigo que o motorzão ficava ali do lado do motorista, naquela caixa de marcha ali, que a hora que ele passava a marcha, a rotação subia, que fazia um barulho danado, ele ficava o dia inteiro dirigindo aqueles ônibus. Lembra? Quem é das antigas aí? O pessoal esquentava as marmitas. Esquentava a marmita dele, né? E fazia um barulho danado, né? Então ali era um problema, tinha ruído, era o calor também, que estava em cima do motor, né? Praticamente. Então, hoje os ônibus novos, a intensidade de ruído que ele gera é bem baixa, porque são tecnologias novas, tá, moderna. Então, assim, o ruído maior que acontece é o ruído do ambiente, né? Porque ele está no trânsito, tal, vários equipamentos ligados ao mesmo tempo. Então, isso gera ruído, mas o ônibus em si, não faz barulho nenhum, quase. Então, é uma forma de você reduzir a exposição ao risco na fonte. Mas isso requer investimento, né? Comprar os ônibus novos, no caso dos caminhões também, os motoristas, aqueles caminhões antigos, então tem uns caminhões novos que não fazem nem barulho. Os carros novos hoje, você nem percebe que o carro está ligado. Às vezes eu pego meu carro lá, eu dou uma partida de novo achando que ele está desligado, aí faz aquele barulho, aquele ligado. Por quê? É a tecnologia que vai diminuindo, vai melhorando, né? E diminuindo a exposição das pessoas, dos trabalhadores. Mas, lembrando, isso requer investimento, às vezes investimento alto. E será que a empresa tem capital para fazer esse tipo de investimento? Certo? Muitas das vezes a gente tem que propor a medida de controle. Assim, você propõe, né, o que é o certo e a empresa define se ela vai fazer ou não. Mas, nesse caso, a medida de controle que vai ser implementada de imediato vai ser a utilização do protetor auricular. Deu para dar uma clareada? Rebeca, Sabrina? Sabrina? Tranquilo, Luiz? Tranquilo. Deu para dar uma clareada nessa questão da avaliação? Aí vem agora a questão do controle, né? Então, o controle vem ali a adoção de medidas, tá? Para eliminação ou redução dos riscos. Às vezes você não consegue eliminar o risco, mas você consegue reduzir. Então, aquele exemplo lá, você pega de 110 caiu para 90, então teve uma redução, querendo ou não, você fez algo para reduzir. Não necessariamente na fonte, mas no trabalhador. Quando os resultados das avaliações quantitativas forem superiores aos valores da NR15, também você vai tomar alguma medida de controle. Já ouviram falar da ACGIH? Menos o Lilson e a Raquel, que eu sei que conhece. O professor Eduardo falou bastante para a gente no semestre passado. Então, a CGH é a Fundacentro Americana. Nós não temos aqui a Fundacentro, que elabora as normas de higiene ocupacionais?
temos 11 NHOs. Cada uma delas fala sobre um tema específico. A 1 fala sobre ruído, a 2 fala sobre ruído de impacto, a 3 fala sobre calor, tá? E assim sucessivamente. A 11 fala sobre nível de luminância nos interiores das edificações. As outras eu não lembro. Tá? Então, nós temos essa norma de higiene ocupacional que ela nos dá o parâmetro para poder fazer as avaliações. Se por acaso não tiver nas normas de higiene ocupacional, aí sim a gente vai buscar uma referência na CGIH. A CGIH, ela é mais rigorosa em algumas coisas, tá? Do que a Fundacentro. Mas como a gente está no Brasil, a gente tem que primeiro seguir a legislação brasileira. Só seguimos outra legislação na falta de alguma norma específica, tá ok? Quando através do controle médico de saúde ficar caracterizado o nexo causal entre danos observados à saúde dos trabalhadores e a situação dos trabalhadores que eles ficam expostos. Então vamos pensar aqui. O trabalhador, ele teve uma perda auditiva. Ele fez lá o exame periódico, né? Lá na empresa, identificou-se que ele perdeu aí 30% da audição, tá? Aí ele trabalha numa empresa de ônibus, ele é motorista do ônibus, ok? Aí assim, ele perdeu 30% da audição. Vai ser verificado no PPRA a exposição daquele trabalhador lá, do motorista, tá? Então foi feita a avaliação de ruído nele, foi colocado o dosímetro, tudo, e ficou ali dentro do limite da norma ali, do limite de tolerância. Aí o cara me aparece com 30% da audição comprometida. Existem outros fatores que podem causar perda auditiva, além do ruído no trabalho? Sim. Dá um exemplo aí. Sim. Aí, hoje eu estava vindo aqui, né, para a ITEC, o cara com um carro na minha frente, um Saveiro, um somzão, mano. Aí parou no farol, te juro, chegava a tremer o carro, meu. Dentro do carro tava tremendo, com a batida do som do cara lá. Imagina ele dentro daquele carro, com tudo fechado. O estouro que não é. Meu vizinho, ele tem uma Saveiro e ele tem um paredão de som. Aí ele liga, a minha casa treme. Ele chega a tremer, né? Então, assim, aí esse cara é um motorista de ônibus, ele vai fazer o periódico e aparece lá com 30% da audição comprometida. Foi por causa da exposição do ruído, será? Então você tem que se perguntar, fala, pô, e aí? Tem que investigar. Você vai olhar o seu documento e fala, pô, aqui não tem um nexo causal, não. Então, vamos investigar mais a fundo? Tá? Aí você vai investigar. De repente, também, se o cara tiver 2 empregos, você não sabe qual que é a exposição dele no outro trabalho. Então, tem vários fatores. Então, não é só o PPRA. Então, você vai olhar lá, fazer o controle e verificar se tem um nexo. Mas se não tiver, tem que buscar de onde que vem por que ele perdeu 30% da audição. Pode ser que a avaliação do PPRA também tenha sido feita de maneira errada, tá? Então, pode acontecer também. Então, de repente, chegou lá, o equipamento não estava calibrado corretamente, teve algumas condições lá, alguns fatores que você não viu, passou batido e colocou a informação errada no documento. Pode acontecer? Pode. Tem trabalhador que é sacana, então às vezes a situação lá não é tão perigosa, mas ele pega lá o
o equipamento, coloca bem do lado da máquina, do motor ali funcionando, só para o nível de ruído ir lá nas alturas, achando que ele vai receber insalubridade por causa disso. Então, se você não ficar esperto com esse tipo de coisa, o documento, ele acaba sendo inviabilizado. Então, olha só a importância de se ter o controle das coisas, tá? Tranquilo? Outra coisa também, né? Nas normas, a gente tem lá o chamado nível de ação. O que é o nível de ação? A partir daquele momento, você tem que fazer alguma coisa, mesmo que não esteja acima do limite de tolerância. Por exemplo, o ruído. O nível de ação do ruído é a partir de 80. Então, quando dá 80 decibéis, você tem que fazer alguma coisa. Dar o protetor, tentar diminuir na fonte, então, ou seja, você tem que fazer alguma ação, mesmo não tendo ultrapassado os 85 decibéis, tá? Há algumas controvérsias aí, dizendo que o nível de ação é 80, pode ser 82, tudo depende de alguns fatores, mas assim, a minha visão, conforme tem que ser 80. Os caras ficam fazendo conta para 82, 83, 81, usa como uma referência 80 e já era. Então, o nível de ação para você tomar algumas tratativas para diminuir aquela exposição. Então, o nível de ação ele é diferente do nível de tolerância, tá? Normalmente ele é um pouco abaixo. É que meio que assim, é um alerta, fala, ó, fique esperto que tá chegando aqui no limite. E assim, agora vem um controle, né? Tem alguns exemplos aí. Substituição do agente agressivo. Então, se você trabalha com um agente químico que faz mal à saúde, você pode substituir por um outro, por exemplo, a base de água, por exemplo, a tinta. Hoje temos vários tipos de tinta que são a base de água, certo? Que traz um dano bem menor ao trabalhador do que as outras tintas convencionais. Então, você pode substituir. Pode mudar o processo. Você pode enclausurar a fonte, por exemplo, no caso de um motor barulhento. Você pode enclausurar aquele motor lá, ou colocar ele para o lado de fora da empresa, modificar projetos, limitar o tempo de exposição, utilizar o EPI. Então, tem várias coisas que pode ser feita. Então, vamos pensar aqui, ó, se você trabalha no setor de pintura, alguém já viu as funerarias aí do bairro, como que é? Hã? Sim, professor. O cheiro fica na rua inteira também, né? Fica na rua inteira o cheiro, né? Agora, você imagina o cara ali o dia inteiro cheirando aquele negócio, aquele solvente, né? A tinta, tá? Quando ele fica na rua, é até menos pior, né? Agora, quando ele fica dentro do salão, que é o local fechado, aí ele coloca lá, quando coloca uma máscara, é uma máscara inadequada. Um exemplo disso, uma medida de controle é você instalar uma cabine de pintura. Você tem lá a cabine de pintura, onde tem um sistema de exaustão forçado, ou seja, a hora que você bate a pistola ali, vem o vapor, as gotículas de solvente de tinta, automaticamente aquele sistema de exaustão forçado, ele puxa aquilo ali para fora do ambiente. Então, aquele cheiro e aquelas partículas de tinta e solvente, elas já vai para fora do ambiente. Solda, por exemplo, mesma coisa. Aquela fumacinha, você sabe o que é aquela fumacinha da solda? Não. Ah. O que é, professor? Já viu? Fumos metálicos, professor? Fumos Isso. metálicos? Aquela fumacinha da solda, aquilo ali é fumos metálicos, ou seja, quando ela está quente, ela é uma fumaça. Depois que ela esfria, aquilo ali decanta, vira uma poeira.
Bem fininha. Inorgânica, né? Inorgânica, né, professor? Inorgânica? Boa pergunta. Isso é uma poeira inorgânica. Não, é uma poeira química, não é inorgânica, não. É uma poeira química, porque ali é uma mistura, porque quando você solda, você tem lá o eletrodo. Aquele eletrodo é uma mistura de componentes químicos ali, tá? Então tem vários tipos de componentes químicos. Então quando você esquenta aquilo ali e bate no ferro para fazer a solda, aí sobe aquela fumacinha, os componentes químicos estão ali também. É diferente de uma poeira de terra, por exemplo, tá? Então passou, tá a rua de terra, passou o caminhão, subiu a terra e você inala aquilo ali, tá? É totalmente diferente. Aquilo o fumo é uma substância química que, assim, se você inala aquilo quando fumaça, quando chegar no seu organismo, aquilo ali vai virar o pó lá dentro. Ou quando você inala aquele pó já, que é possível também, se aquilo ali tiver, por algum motivo, tipo, você está lá varrendo aquele local, aquele pó sobe, você inalar também, tá? Aquilo vai fazer um mal para o trabalhador. E aí, como que eu posso diminuir a exposição àquilo? Ter uma cabine de solda. Aí tem, sabe aquelas coifas de cozinha industrial, que fica bem em cima do fogão para puxar as gorduras? No cabine de solda é algo muito parecido com aquilo ali. Aí tem um sistema de exaustão que, a hora que está soldando, o sistema de exaustão puxa aquela fumaça para o ambiente externo. Então, existem formas de você proteger o trabalhador. E isso tudo tem que estar especificado no PPRA. Tranquilo? Ah, entendi. Aí vem a ordem hierárquica, né, das medidas de controle. Primeira, as medidas de controle coletivo. Então, vamos fazer essa proteção coletiva de fazer algum projeto para proteger todas as pessoas que estão ali naquele ambiente. Então, por exemplo, um enclausuramento é uma medida de controle coletivo. Entendeu? O sistema de exaustão é uma medida de controle coletivo. Aí tem medidas de caráter administrativo, organização do trabalho, ou seja, elaboração de um procedimento. Você tem lá, você trabalha com produto químico lá, então você vai elaborar um procedimento para que, como que o funcionário ele vai fazer o manuseio daquele produto. Detalhando o passo a passo, vai elaborar o procedimento, vai treinar o funcionário, entendeu? Então, isso é as medidas de controle administrativo. E depois, se nada disso der certo, você usa o EPI. Normalmente eles invertem, tá? Eles pegam lá primeiro o EPI e depois vai pensar em alguma outra medida de controle. Porque em algumas situações o EPI ele já vai resolver, tá? Então, dependendo lá da situação, o EPI resolve. Por exemplo, fumo metálico. Se você fornece um respirador para ele, ele não vai inalar aquela fumaça ou aquela poeirinha depois que aquela fumaça esfria. Ele vai estar com o respirador. Mas, quando você faz só com o EPI, você está colocando 100% no funcionário a efetividade dessa ação. Porque se o funcionário não usar o EPI, você vai ficar o dia inteiro com ele ali? De babá lá, garantindo que ele vai usar? Então, é melhor você tentar fazer alguma medida de controle coletivo. Então, se você usa lá o sistema de exaustão, mesmo que ele não usar a máscara, ele vai estar protegido, porque aquela fumaça ela já vai ser aspirada instantaneamente.
Assim que bateu a solda, subiu a fumaça, ele já vai puxar. E o trabalhador, ele não vai inalar. Então, procurem nunca deixar na mão do trabalhador a segurança dele próprio. Porque, normalmente, vai ter situações que ele vai deixar de proteger a si mesmo. É normal. Então, vocês têm que cercar de toda forma. Se ele não cumprir com essa determinação, a outra vai proteger ele automaticamente. Então, você tem que meio que cercar o trabalhador com medidas que, mesmo que ele não cumpra, né, ele vai estar protegido de uma outra forma. Então, por isso que a utilização do EPI, ela não deve ser a primeira e nem a única medida de controle, tá? Por isso que ela é a terceira. Porque você tem que tentar as outras medidas de controle antes. Dúvidas? Tranquilo. Gilmar, Eliezer, que não se manifestaram ainda, Edneide, Daiane, alguma dúvida? Tudo tranquilo? Oi, professor, tranquilo, até aqui. Tranquilo, professor? Ótimo. Então, vai lá, José Neto, já que chegou, então lê para nós aqui. Periodicidade, forma de avaliação e revisão do PPRA. O PPRA será revisado e pelo menos uma vez ao ano com o objetivo de avaliar os ajustes necessários. Isso, então, pelo menos uma vez por ano. Tá? Pelo menos. Mas, se tiver alguma coisa que você fez de melhoria, você deve fazer a reavaliação antes. Então, vamos imaginar o seguinte. Eu vou dar um exemplo do que eu fiz, tá? Deixa eu lembrar um aqui. Professor, Oi? o PPRA, ele fica na forma digital ou ele fica em folha mesmo? Pode ser os dois. Pode ser digital, pode ser impresso. Normalmente impresso fica mais fácil, né? Você chegar à fiscalização lá e pedir o documento, se tiver no digital, você vai ter que imprimir ainda. Então, é recomendável que se imprima deixa lá uma cópia impressa. Entendeu? Para facilitar esse processo aí. Ah, tá. Deixa eu ver aqui. Ali na Nortene Plásticos. Foi a troca do equipamento. Eles tinham uma empilhadeira lá, bem velha. Aquela empilhadeira que, assim, ela vibrava demais devido à idade da empilhadeira e ela fazia um barulho muito alto por causa que era um equipamento já com muitas horas de uso, né? E bem antigo. Então, nas avaliações lá do operador, sempre dava vibração
acima do limite, né? E o ruído sempre acima do limite de tolerância. Não era tão acima, mas estava lá acima do limite. Pouca coisa. Então tinha um problema ali. Então, não tem EPI para vibração. Você chega lá, vai usar EPI vibração, ainda mais de vibração de corpo inteiro, não tem um EPI. Eles falam que tem uma luva aí para vibração de mãos e braços, mas aquela luva lá é meio fuleira. Aquelas pessoas que trabalham com equipamentos que geram vibração nas mãos, dizem que tem uma luva aí anti-vibração. Eu, particularmente, eu não confio. E o ruído, beleza, tem um protetor auricular. Então, assim, não tinha muito o que fazer ali, a não ser fazer a troca dos equipamentos. Só que tinha um problema, né? As empilhadeiras lá da empresa eram empilhadeiras próprias. Ou seja, a empresa tinha comprado as empilhadeiras e tal. E foi uma medida de controle que teve que fazer para poder diminuir a exposição, porque assim, os funcionários que saíam da empresa, que trabalhava lá no setor da logística, né? Todo mundo colocava um pau na justiça, né? E impressionante, a maioria deles ganhava. Porque você tinha um problema e o PPRA, na maioria dos anos, eu fiquei 4 anos lá. Uns 2 anos assim que eu fiquei, ele se manteve da mesma forma. Fazia avaliação, tratava, criava o ruído e a vibração e nada era feito. Sempre as medidas de controle ficavam. Até que o dono viu lá que estava sempre perdendo, ele falou, ele deu fim em todas as empilhadeiras e locou as empilhadeiras novas elétricas da Toyota. Aí, empilhadeira excelente, nível de ruído bem baixo, vibração muito pouca, todo equipamento, né, de tração, ele tem vibração, né, mas no caso aquelas era muito pouca. Então, ou seja, teve uma... Professor, Oi? para atrapalhar, eu ainda estou na rua, meu celular está 5%. Se cair, é porque acabou a bateria do meu celular, tudo bem? Beleza. Então, assim, Obrigado. teve uma melhoria, então, ou seja, a gente teve que fazer essa revisão antes do vencimento do documento. E colocou lá com novas medições, né? Porque uma vez que você vai reavaliar algo que é necessário fazer medição, então você faz as medições novamente, coloca a atualização no PPRA e lá no plano de ação você coloca como concluído. Professor, o fato de eu fazer a reavaliação do PPRA, ele vai valer por mais 1 ano após a reavaliação? Não necessariamente, porque você fez uma revisão. Então você foi lá, fez uma revisão, colocou os dados atualizados e quando chegar na data lá você faz a reavaliação do programa como um todo. Porém, aquela revisão que você fez alguns meses antes do vencimento, você vai manter ela, porque não teve uma mudança de cenário. Você não vai precisar fazer uma nova avaliação de ruído do operador de empilhadeira, você não vai precisar fazer uma nova avaliação de vibração, que você fez recentemente e ela ainda é válida. Tá ok? Beleza. Aí vem o plano de ação, metas, prioridade, cronograma. Aí você vai estabelecer lá. Normalmente faz uma forma de planilha. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como que é um PPRA. Pronto, tá? Que é o planejamento anual. Agora aquela pergunta, o que deve ser primeiro, PPRA ou PCMSO? PPRA. Por quê? Porque é através dele que a gente vai fazer todas as medições, as avaliações ambientais, e aí o médico vai dizer quais são os exames, né? Isso mesmo. Então, o médico, ele elabora o PPRA de acordo
com os riscos ambientais levantados no PPRA. Ele elabora o PCMSO de acordo com os riscos do PPRA. Ele não vai lá fazer avaliação em campo médico. Ele fala, cadê o documento? Está aqui. Setor tal. Ruído, que é o risco físico que foi encontrado lá. Então, ele vai pegar e vai solicitar o quê? Para poder monitorar. Audiometria. Oi? Audiometria. Ele vai solicitar lá para o pessoal que trabalha ali naquele setor que tem ruído, audiometria. Aí ele olha lá naquele setor, tem exposição à poeira. O que ele pode solicitar de exame? Espirometria. Ele pode solicitar espirometria, ele pode solicitar raio-x do tórax, certo? Ele trabalha no setor de manutenção e mexe com alguns produtos químicos lá, com solda, com graxa, com solventes. Aí ele vai pedir alguns exames. Esses daí, mais exames de sangue, exame de urina. Então, o médico ele vai pedir os exames de acordo com os riscos ambientais existentes no ambiente de trabalho. Por isso que o PPRA tem que estar pronto para o médico poder elaborar o seu documento. Tranquilo? Tem alguns médicos que pedem exame igual para todo mundo, hein? Só para ganhar dinheiro. Então, você chega lá na empresa, tem lá do administrativo ao porteiro, faz todo mundo os mesmos exames. Aquele check-up geral. Aí você fala, tem necessidade disso? Não. Oi? Movimentar, mas o dinheiro sai do seu setor, né, de segurança. Então, assim, esse dinheiro que está sendo gasto indevidamente, fazendo exames com funcionários que não necessitam, você pode investir em melhorias em outras áreas que é mais necessário. Às vezes, se você não consegue implementar uma medida de ação do PPRA, que custa caro, porque lá está todo mundo fazendo exame médico que não tem necessidade. Por que não tem necessidade? É bom fazer um check-up todo ano? Não é, com certeza, todo mundo gostaria. Mas se a empresa te dá o convênio médico, usa o convênio, para fazer o check-up. E economiza no PCMSO. Lá na Lafarge, Fernando, era assim. O César que está fazendo lá os exames médicos ainda? Não, ali eu não sei, porque quando eles pedem, aí a Souza Lima, que como eu sou da Souza Lima, eles direcionam nós para fazer exame lá no centro. Não, mas quando vai lá, eles estão indo lá na empresa, lá na Lafarge fazer os exames lá ou não mais? Exame do que lá? Oi? Quais exames você está falando? Exames periódicos. Não, eles vão nos... Acho que quando é solicitado para o pessoal da Lafarge, eles vão... Acho que numa clínica, né? Acho que tem uma clínica lá que eles vão agora. Na minha época, os caras iam lá, levavam uma carretinha lá, postava ali no estacionamento e era o dia inteiro fazendo exame, tirava raio-x, coletava sangue, urina. Agora eles vão na clínica, eles fazem tudo na clínica. Então, aí, tá vendo? A gente levava os caras lá. Então, assim, o que acontece? E era caríssimo. A empresa, para fazer... E olha que era uma empresa, assim, ela faz uma empresa que tem poucos funcionários na unidade ali. Era em torno de 30, 40, mais ou menos. Mas esses exames custavam, por funcionário, em torno de R$1.000, meu. Por funcionário, porque todo mundo fazia a mesma coisa. A lista completa de exames. Aí depois eu comecei a questionar aquilo. Eu falei, não, mas por que tem que fazer todo mundo? A menina que trabalha no administrativo, ela não está exposta a ruído nem poeira. Ela não está exposta a graxa, solvente. Por que tem que fazer hemograma, glicemia, isso, aquilo, espirometria, raio-x de tórax, eletroencefalo, eletrocardio? Isso custa dinheiro. Dos 40 lá que tinha, apenas 12 ou 13 tinha necessidade de fazer todos os exames. O restante não. Se era R$1.000 por cabeça, mais ou menos,
Então, economizou aí mais de 30 mil, 28 mil reais todo ano. Olha aí, 28 mil reais investido lá na segurança, você poderia fazer várias coisas. Então, tem que ter um pensamento assim também, tá? Não é só gastar, 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 porque às vezes esse dinheiro que está sendo gasto indevidamente, ele pode ser muito útil em outra área da empresa. Tranquilo? Aí, foi certinho, hein? Tranquilo. Nenhuma dúvida? Todo mundo aprendeu tudo? Se eu te fazer uma chamada oral aqui agora, valendo nota? Aprender tudo, professor. Até a gente, quando morrer, não vai aprender, né? Não, mas vocês estão falando que não tem nenhuma dúvida. Tá tudo certo. Hã? A dúvida é só Vamos para a chamada oral? Ninguém sabe tudo, né, professor? Vamos para a chamada oral então, não, porque então, agora é o momento de tirar a dúvida. Se você está dizendo que não sabe tudo, é porque tem dúvida. Professor. Diga, Gilmar. A dúvida aqui. No caso de uma fiscalização, pegar o PPRA vencido, é passivo de multa, né? É passivo de multa. Normalmente ele vai te dar um prazo para adequar. Ele não vai te dar multa logo de cara, não. Certo? Professor, eu tenho uma dúvida também. Por exemplo, a empresa, por exemplo, a empresa pagou uma consultoria para fazer um PPRA. Porém, né, nos GHEs, que são os grupos de exposição, não tem nenhum tipo de risco. Por exemplo, risco físico, químico e biológico. Aí não detectado, não detectado. Não foi detectado nada. Nossa, ele trabalha perfeitamente. Assim, que não é verdade, né? Mas, por exemplo, se acontecer alguma ação trabalhista e tal, e eles olharem esse documento desse jeito, vai dar problema? Vai, né? Repete sua pergunta aí de novo. Então, assim, é uma situação. Imagina que você está numa empresa e você paga uma consultoria, por exemplo, para fazer um PPRA para você. Porém, nos GHEs, né, que são os grupos de exposição, não está descrito lá nenhum tipo de risco. Está lá físico, químico, biológico, mas está tudo não detectado, não detectado, não detectado. Se acontecer alguma ação trabalhista e tal, e eles pedirem esse PPRA e encontrar desse jeito, vai dar problema, não é isso? Então, porque aí não tem... Quando você você entra com uma ação trabalhista, o juiz ele vai nomear uma pessoa chamada perito para ir lá verificar se o que a pessoa que está entrando na justiça falou é verdade. Então, se ele entrou na justiça, ele está alegando alguma coisa, certo? Vamos imaginar lá que ele está alegando que estava exposto a níveis de ruído muito alto, a nível de poeira, um monte de coisa lá. Então, ele diz um monte de coisa lá para o juiz. Aí o juiz vai falar, pô, será que é verdade isso daí? Então, eu vou pegar um engenheiro de segurança, é o chamado perito, e vai lá na empresa. Então, o perito, ele vai pegar o documento, o PPRA, e vai olhar. Tal, falar, aí, ele vai olhar como que foi feito esse documento. Se foi feito avaliações quantitativa, e vai tirar a prova dos 9. Ou seja, ele vai lá com o documento, ele vai lá com o aparelho, no local de trabalho, onde o trabalhador que entrou na justiça disse que trabalhava, e vai verificar com os equipamentos próprios lá do perito se aquilo que está no PPRA é condizente com a realidade. Então, se está lá no PPRA não identificado, e chegou lá, o perito identificou, o trabalhador vai estar com a razão. E professor, é assim, né? Eu acho que eu não concluí 100% a minha pergunta. Eu diria que, olhando as funções dentro desses GHEs, de cara você já sabe que tem risco. Por exemplo, uma cozinha.
Uma cozinha a gente sabe que tem risco de um monte de risco lá. Mas no PPRA tá tudo não identificado, não detectado. Assim, no caso seria, como eu falei para o senhor, você olhar de cara e já saber que existe algum risco, entendeu? Então, aquelas funções que estão dentro daquele GHE, elas estão expostas a algum tipo de risco, porém, não está descrito no documento. Lá parece que está tudo ok. Então aí sim o que acontece? Se tiver uma ação trabalhista, o perito ele vai olhar lá e se realmente não for detectado o risco, porque assim, normalmente tem algumas pessoas que colocam não detectado quando o risco está abaixo do limite de tolerância. Então você pega lá, por exemplo, ruído. Então você chega lá e vê a panela de pressão ligada. Um exemplo, certo? A panela de pressão faz barulho, não faz? Quando ela está ligada, quando ela está lá na pressão e tal? Faz. Você não identificou que tem lá um barulho, um ruído? Mas na hora que você vai fazer uma avaliação de ruído ali, deu bem abaixo do limite de tolerância. Então você não... Assim, eu coloco o que tem lá e coloco. Se eu medir, eu coloco a avaliação lá, deu 70 decibéis. Mas se não colocar também não tem problema. Entendeu? Então vai dependendo da pessoa que está elaborando o documento. Então tudo vai depender se está acima do limite ou não. Entendeu? Por exemplo, tem um calor. Normalmente cozinha industrial tem lá os fornos, tem lá as panelas. Então, assim, tem lá o calor. Aí você vai lá com um equipamento chamado termômetro de globo. Avaliou o calor. Fez lá as comparações e viu que deu abaixo do limite, você pode colocar que tem um calor abaixo do limite de tolerância ou pode se colocar lá não detectável, porque ficou abaixo. Professor, também no caso das avaliações, elas são anexadas no PPRA, não são? Sim, você coloca lá as avaliações, eu vou mostrar daqui a pouco o PPRA para vocês, vocês colocam a avaliação nele, no documento, coloca lá o certificado de calibração do equipamento, coloca fotos e tudo. Então, tudo vai depender, Vanessa, da circunstância. Se ele colocar lá não identificável, e tudo que ele colocou não identificável realmente está abaixo do limite de tolerância, beleza. Agora, tem alguns riscos ocupacionais que não tem limite de tolerância. Simplesmente o fato de ter no ambiente de trabalho já deve ser considerado. Um exemplo, não vou dizer na cozinha, mas se você trabalha numa indústria, lá tem o benzeno. Benzeno não tem limite de tolerância. Carvão mineral não tem limite de tolerância. Então, se chegou lá, tem carvão mineral, acabou. Você não tem que fazer uma medição para saber a quantidade. Entendeu? Nesse caso mas se não tiver não detectado também, aí essa que é a minha... que eu fiquei pensando, né? Porque se tem no ambiente, se não for detectado... Então, quando ele coloca não detectáveis, assim, é para ser que ele fez a avaliação e ficou abaixo do limite de tolerância. Tá? Porque se ficou abaixo do limite de tolerância, beleza. Mas assim, se você coloca tudo não detectável, como você fala, fica meio estranho. Eu, como falei, eu particularmente oponho. Lá, se eu avaliei, agora se ele não avaliou, porque tem muita gente que faz PPRA assim, ele vai lá, só faz a avaliação qualitativa, ou seja, ele vai lá e olha o ambiente e coloca tudo não detectável. É um risco, porque como eu falo, se tiver uma ação judicial e o perito for lá e identificar o risco, acabou, a empresa vai perder a ação. Tá? Então é muito cuidado. Por isso que eu particularmente eu coloco. E se eu estou na empresa contratando o serviço de consultoria e o cara foi lá fazer a avaliação, tudo, e identificou, mediu, se ele mediu, ele vai ter que colocar no PPRA a avaliação, quanto deu, e lá a observação. Ações necessárias, não recomendado. Porque está abaixo do limite de tolerância, você vai fazer o quê?
Então, se tem calor lá abaixo do limite de tolerância, qual é a ação que você vai propor? Nenhuma recomendada. Se o ruído está 70 decibéis, qual a ação que você vai recomendar? Nenhuma. Está abaixo. Entendeu? Professor, é complicado. Não, é complicado. Por isso que tem que tomar muito cuidado na hora que for contratar o serviço, certo? E se vocês trabalharem com isso, numa consultoria ou alguma coisa, tem que fazer tudo conforme as normas de higiene ocupacionais, tá? Que são essas normas aqui, ó. Não, tem que colocar o valor, mesmo que seja baixo, mas por uma questão de evidenciar que foi feita a medição, né? Sim. Você tem que colocar os valores, sem dúvida. Tem que colocar, tá? Isso é de prática. Mas tem gente que não põe. E quando ele não põe, ele está sujeito a, se tiver alguma ação ou a necessidade de fazer uma perícia e chega lá o cara identificar, aí azeda pro lado dele. Quem fez o... Professor... Diga. Eu tenho uma pergunta que não tem nada a ver com a aula, mas eu gostaria de, se o senhor pudesse me responder, eu ficaria muito grato. O treinamento de NR35 de reciclagem, ele tem que ser 8 horas, que eu olhei lá na norma, que no mínimo é 8 horas, e não fala nada sobre reciclagem, se é menos tempo... Na verdade, a reciclagem é você fazer novamente o curso, né? Porque, então, vai ser 8 horas. É claro que nem esses cursos de NR35, você vai... A carga horária no certificado vai ser de 8 horas. Mas você nunca dá 8 horas de curso. Entendeu? Sim. Faz em 4 horas, mas no certificado tem que ser 8 horas. Tem que ser 8, né? Mas normalmente é pessoal que, se é reciclagem, são profissionais que já trabalham com isso e tal. Você não precisa ficar ensinando muito conceito. É mais relembrar algumas coisas importantíssimas, principalmente na parte de análise e avaliação de risco. Equipamentos e tal. Era só isso mesmo, professor. Obrigada. Aqui, o site da Fundacentro, tá? Então, tem as normas de higiene ocupacional aqui, que na elaboração do PPRA, você tem que seguir o que está descrito nesses documentos. Então, a NH01 fala sobre a avaliação da exposição ao ruído. Então, tudo que for relativo ao ruído, os procedimentos que você deve seguir, está aqui nessa norma. A 2 é método de ensaio de fração volátil, ou seja, vapores orgânicos, em colas, tintas, vernizes. Então, aqui está dizendo o que você tem que fazer. A NH03 é método de ensaio de análise gravimétrica, ou seja, aquelas bombas para fazer análise de químico. Então, aqui ele está dizendo. A NH04, análise de fibras. Então, análise por microscopia óptica, ou seja, aqui ele vai dizer tudo, como que faz. A 6, avaliação ocupacional para raio-x no serviço de radiologia. Essa aqui é nova, ela não tinha. Tá? Então, vai fazer uma avaliação ocupacional lá no hospital raio-x, você tem que seguir essa norma. Tá? A 7, a 6 é calor. Então, tudo que for relativo ao calor, você vai seguir a norma 6. A número 7 é como calibrar as bombas de amostragem por método de bolha de sabão. A 8, coleta de material particulado suspenso no ar, no ambiente de trabalho. Então, ele vai dizer como que faz. Aqui, as vibrações de corpo inteiro. Vibrações de mãos e braços.
E a 11, os níveis de iluminamento no ambiente interno. Isso aqui é para ergonomia, tá? Análise ergonômica. Então, assim, na época que eu me formei, só tinha de ruído e a de calor. Agora já tem 11. Daqui a pouco isso aqui vai aumentando. Então, assim, qual é a referência? Então, lá no PPRA, avaliação de ruído realizado conforme NHO 01, Fundacentro. Acabou. É a norma que trata de tudo que é a avaliação ocupacional do ruído. Você tem que colocar referência. Então, você tirou a forma que você fez a avaliação. Até porque na NR15, principalmente a parte de calor, tem muito pouca referência, tem que ir na NHO mesmo. Sim, porque na NR15 só tem um pedacinho lá que fala sobre a exposição. Né? Então, ali só é para dizer o que você vai achar na NHO. Isso mesmo. NHO que vai mostrar os cálculos do termômetro de bulbo úmido, como é que faz. O tempo que você tem que usar. Então, por isso que você tem que sempre, quando colocar referência, análise realizada conforme NHO tal. Porque aí você está usando uma referência oficial, que é a lei. Ok? Então, sugiro deixar isso daí baixado. Você pode acessar e baixar no PDF e deixar salvo na nuvem. Você sabe que tem 1 TB de espaço no OneDrive, né? Para vocês usarem. Então, aproveitem. Bom, vamos descansar um pouquinho. Quando for às 9h10, eu chamo vocês de novo. Eu mostro o PPRA e continuamos com análise de risco. Tá? Ok. Até daqui a pouco. Professor, você é nessa sala mesmo, né? Não, vou chamar na outra. Ah, tá. Beleza. Tchau, tchau.